sistema imunológico é um assunto sempre presente nas provas do Enem. Exceto em 2017, esse tema caiu em todas as provas do Enem, pelo menos dos últimos 10 anos. Entender a respeito do sistema imunológico, então, é fundamental para você se dar bem no Enem e no vestibular. Meu nome é Márcio, sou professor de Biologia e há 20 anos eu preparo alunos para fazerem vestibular de Medicina. Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos onde você vai aprender tudo o que você precisa saber a respeito do sistema imunológico. Se a gente vai falar sobre sistema imunológico, nós precisamos saber primeiro o que é o sistema imunológico. Sempre que a gente pensa em sistema, nós estamos pensando na nossa cabeça a respeito de um conjunto de órgãos unidos entre si para desempenhar determinada função. Se a gente fala, por exemplo, a respeito do sistema digestório, na sua cabeça você começa a imaginar um conjunto de órgãos como boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas, todos eles envolvidos em realizar o processo da digestão. Quando a gente fala então de sistema, vem na nossa cabeça um conjunto de órgãos. No entanto, do ponto de vista estrutural, o sistema imune ele é um pouquinho mais complicado do que os outros sistemas que nós vamos estudar. O sistema imune ele não é só feito de um conjunto de órgãos. Construindo o nosso sistema imune, nós vamos ver substâncias químicas especiais, nós vamos ver células especiais, nós vamos ver tecidos especiais, nós vamos ver órgãos especiais. Como o sistema imune ele é muito mais do que apenas um conjunto de órgãos, nós precisamos definir o sistema imune, então, de uma maneira bastante simples. De maneira muito simples, vamos dizer que o sistema imunológico ele é, na verdade, um conjunto de barreiras de defesa. Márcio, mas, afinal de contas, para que serve o nosso sistema imune? Esse conjunto de barreiras de defesa que nós temos vai servir para pelo menos 5 coisas diferentes. Primeiro, o sistema imune serve para evitar que você adoeça. Segundo, o sistema imune serve também para combater doenças que já existem. Terceiro, o sistema imunológico ele serve para poder eliminar células mutantes, células cancerosas, células tumorais. É o sistema imune que vai produzir o processo chamado de rejeição a transplantes, que a gente vai estudar especificamente num outro vídeo. É o sistema imune que, quando erra, acaba produzindo doenças autoimunes, às vezes muito sérias, às vezes não tão sérias. Tudo isso, então, nós vamos entender na nossa série de vídeos a respeito do sistema imunológico. Ainda de maneira didática, nós podemos dividir o nosso sistema imunológico em 2 tipos fundamentais de barreiras de defesa. A imunidade inata é formada por um conjunto de barreiras de defesa que existe no seu organismo desde o momento em que você nasceu. Para ter imunidade inata, então, basta você nascer. Por outro lado, a imunidade adquirida ela é formada por um conjunto de barreiras de defesa que vão sendo desenvolvidas à medida que nós entramos em contato com parasitas. Nesse nosso vídeo, nós temos a primeira parte do assunto sistema imune, onde a gente vai falar especificamente a respeito de imunidade inata. Você está percebendo que a gente tem muita coisa para falar nessa nova série de vídeos. Então, dá aí o like, compartilhe esse vídeo, siga o meu canal para você continuar aprendendo a respeito do sistema imune e de outros temas importantes ligados à biologia. A imunidade inata é formada por um conjunto de barreiras de defesa que existe no seu corpo desde o momento em que você nasceu. A nossa imunidade inata é formada por 4 barreiras importantes. As barreiras físicas, as barreiras químicas, as barreiras celulares e a resposta inflamatória. No meio dessas barreiras físicas de defesa, nós vamos incluir primeiro a nossa pele. Nossa pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo e ela é formada pela união de 2 tecidos diferentes. Tecido epitelial, que faz o revestimento externo, e tecido conjuntivo, que faz as camadas mais profundas da nossa pele. É a barreira física mais importante que a gente tem para impedir que parasitas consigam invadir o interior do nosso corpo. Acontece que as células mais superficiais da epiderme, o tempo inteiro elas estão se soltando. E esse processo de epitélio descamativo é muito importante para eliminar parasitas que se instalam na nossa pele. Eles se instalam, mas o tempo inteiro são eliminados com o processo de descamação das células epiteliais. Revestindo o interior do nosso corpo, nós vamos ver um tecido de proteção que nós chamamos de mucosa. As mucosas são uma proteção mecânica menos eficaz do que a nossa pele. Por isso, as mucosas, além de apresentarem esse tecido vivo, normalmente são revestidas por uma gosma, são revestidas por uma meleca que nós chamamos de muco, que também atua como barreira física de defesa da mucosa. Ainda no meio dessas barreiras físicas de defesa, a gente vai ter o fluxo de líquidos corporais.
O movimento do muco respiratório para fora elimina micro-organismos que entram no aparelho respiratório. O movimento da urina para fora elimina parasitas que estão tentando invadir o nosso corpo através da região genital. Quando alguém se corta, a saída do sangue de dentro para fora varre parasitas, cria uma barreira mecânica impedindo que parasitas consigam invadir o nosso corpo. As barreiras químicas de defesa são representadas por substâncias químicas especiais que têm a capacidade de matar parasitas. Por exemplo, o nosso suco gástrico. Ele serve especificamente para poder iniciar a digestão de proteínas. Só que, por causa da sua acidez, ele também consegue matar parasitas presentes no alimento. Animais carniceiros, como por exemplo o urubu, eles apresentam um suco gástrico extremamente ácido, extremamente corrosivo, que permite que esses animais consigam se alimentar de matéria morta em decomposição sem ter qualquer problema de saúde advindo da sua dieta. Entre essas barreiras químicas de defesa que estão envolvidas com a acidez, nós temos também o pH do suor e existe o pH vaginal, que protege a mulher contra infecções. No meio dessas barreiras químicas de defesa, existe uma substância extremamente importante chamada lisozima. A lisozima é uma proteína que quebra a parede celular de bactérias. Portanto, a lisozima ela é um bactericida natural. Ela é um agente antibiótico natural. Essa lisozima é encontrada em grande quantidade na saliva, é encontrada em grande quantidade no muco, é encontrada em grande quantidade na lágrima, é encontrada em vários líquidos biológicos. Ela é encontrada, por exemplo, no colostro, a primeira secreção láctea que é produzida pela mãe quando ela começa a amamentar o seu filho. É por isso que os momentos iniciais da amamentação são tão importantes para o bebê. Além de fornecerem nutrientes fundamentais para a sobrevivência da criança, também fornecem ingredientes que dão ao bebê proteção imunológica contra doenças bacterianas. Interferons são famílias de proteína que normalmente nos dão proteção contra vírus. Interferons são, portanto, substâncias de ação antiviral. Além da lisozima e do interferon, nosso fígado, principalmente, vai produzir um conjunto de proteínas que circulam pelo sangue, são proteínas plasmáticas de origem hepática, e essas proteínas nós chamamos de sistema complemento. O sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas que ataca a superfície de diversos parasitas. No meio das nossas barreiras celulares de defesa, nós vamos ter células especiais, como por exemplo aquelas células que conseguem devorar parasitas. Essas células capazes de devorar parasitas são conhecidas como células fagocitárias. E no meio dessas células fagocitárias nós temos dois tipos importantes para a gente conhecer, os macrófagos e os neutrófilos. Macrófagos são células fagocitárias encontradas em praticamente todos os nossos órgãos. São células que devoram parasitas que estão tentando invadir o nosso organismo. Macrófagos também servem para poder devorar células mortas que estão se acumulando nos tecidos. Macrófagos são, portanto, uma das nossas barreiras mais importantes para evitar infecções. Lá no nosso sangue, nós encontramos um conjunto de células que também têm ação fagocitária e essas células são conhecidas como neutrófilos. Neutrófilos são os glóbulos brancos mais abundantes que nós temos. Quando ocorre uma lesão, esses neutrófilos abandonam o sangue e eles migram na direção dos tecidos. Essa migração nós chamamos de diapedese. Ao chegar na região infectada, os neutrófilos eles devoram tudo que eles podem. Eles devoram parasitas, eles devoram células mortas e ainda por cima liberam substâncias tóxicas que matam tudo que está dentro e em volta dele. Estranhamente, esses neutrófilos, depois de terem devorado o máximo de parasitas que conseguem, eles se suicidam. Eles são, portanto, soldados suicidas. Nesse processo de suicídio, acabam formando uma gosma amarela esverdeada que nós chamamos de pus. Portanto, o pus ele é uma espécie de cemitério líquido. Nele nós vamos encontrar neutrófilos mortos, nós vamos encontrar células mortas e também parasitas mortos no processo de defesa do nosso corpo. Ainda dentro da nossa imunidade inata, nós precisamos conhecer as células NK, conhecidas também como células natural killers. As células natural killers, ou células exterminadoras naturais, elas servem para poder eliminar células infectadas com vírus, células contaminadas com parasitas intracelulares e ainda por cima elimina células cancerosas e células tumorais. No processo infeccioso, as células NK são extremamente importantes para controlar os estágios iniciais de uma infecção. Elas vão impedir, por exemplo, que um vírus consiga se espalhar de maneira muito rápida por um órgão infectado.
Essas células NK, elas são capazes de eliminar células mutantes, células cancerosas e células infectadas com parasitas intracelulares. É um tipo de célula que, portanto, nós vamos utilizar para poder controlar e eliminar infecções virais, principalmente nos estágios iniciais do processo infeccioso. O quarto componente da nossa imunidade inata é a inflamação. Mas inflamação é um tema muito complexo e a inflamação ela vai ficar para a gente ver no nosso próximo vídeo. No próximo vídeo, então, a gente vai discutir em detalhes todos os processos envolvidos na inflamação. Se você ainda não fez, então, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de me seguir no canal. Fazendo isso, você vai estar incentivando o meu trabalho para que eu possa fazer mais vídeos como esse, tão detalhados quanto esse, para que você possa se dar bem no Enem, no vestibular. E é isso.